Olá, eu sou a Jéssica Gonzaga, né? Essa daqui é a Raquel Cardoso. Nós somos moradoras aqui da cidade de Manaus, né? Estado do Amazonas. E nós compomos, né, um coletivo, nós somos cofundadoras de um coletivo que é chamado Ponta de Lança, né? Esse coletivo ele atua na produção audiovisual, né, em comunicação popular independente. Ele é constituído integralmente, né, por jovens mulheres negras que são moradoras de bairros periféricos da cidade de Manaus. E o coletivo Ponta de Lança ele surge, né, em 2018, né, enquanto uma necessidade, né, de construir mecanismos em que a gente conseguisse se reconectar com as nossas periferias de origem, né? Já que nós fomos, né, tivemos a possibilidade de adentrar a universidade, né, de ter todo um processo de vivências ali dentro da universidade a partir das políticas afirmativas de cotas, né? E em 2018 a gente começa a viver um processo de não somente 2018, né, mas a partir de 2016 a gente começa a viver todo um processo de retrocesso, né, de retirada de direitos. E como a gente estava nesse ambiente de dentro da universidade, a gente se organizava institucionalmente dentro da universidade, através do movimento estudantil, internamente, né, a gente sentiu a necessidade de construir mecanismos em 2018 que nos reconectassem com a nossa periferia de origem, né? Já que todo esse processo de vivência, de alguma forma, ele nos afasta, né, daquilo que é a nossa realidade, né? Então, o coletivo Ponta de Lança ele surge dessa necessidade de se reconectar, né? E a partir disso a gente constituiu, né, esse coletivo como uma forma de também adentrar, né, outros espaços em que normalmente a gente não tinha vivências, né, como os espaços dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, né? A gente utilizou a questão da produção audiovisual independente, né, do registro, como um mecanismo de a gente estar escutando, né, estar conhecendo e se inserindo dentro dessas, conhecendo, né, essas experiências de pessoas que são históricas aqui dentro da nossa cidade, né, que estiveram à frente aí de processos de articulação pela defesa de direito há muitos anos, né, desde o período aí da Constituinte. Então, a gente pôde estar, através da produção audiovisual, se inserindo, né, dentro desse espaço de organização que são os movimentos sociais. E que está nesse lugar, né, do registro, nesse lugar do trabalho com comunicação, né, nos possibilitou estar nesse lugar também da escuta, né, de conhecer. Como nós éramos jovens, né, não estamos inseridas não estivemos inseridas dentro do ambiente da militância desde cedo, né? A gente se inseriu a partir mesmo da constituição desse coletivo, então era a nossa primeira vivência dentro de espaços de organização da sociedade civil, e aí está nesse lugar do registro, está nesse lugar da produção de comunicação, nos possibilitou estar nesse lugar também de aprendizado, de escuta, de conhecer as trajetórias, né, as experiências e as perspectivas, né, de construção de cada pessoa, né, que integra, né, que faz esse corpo aí dos movimentos sociais aqui na cidade de Manaus. E uma dessas pessoas, né, foram a primeira pessoa, por exemplo, com quem a gente teve a possibilidade de estar filmando e desenvolvendo nessa capacidade do registro, foi uma grande liderança aqui da cidade de Manaus, que é a mãe Nanata Correia, né, que, enfim, é uma grande referência aqui em termos é uma grande referência aqui na questão da articulação do combate ao racismo, do combate à intolerância religiosa. Então, a Raquel aqui vai dar um pouco de continuidade, né, desse processo e de estar relatando um pouco como é que foi essa experiência para a gente. Bom, acho que mais importante que isso, né, a gente tem um processo de aprendizagem muito, muito grande com essas pessoas, porque nesse processo de comunicação é importante a escuta, né, uma escuta ativa. Então, se possibilitou muita experiência mesmo, a gente agora, né, passados 3 anos aí da fundação do coletivo, a gente está com um arcabouço mesmo de conhecimento e de experiências junto desse movimento e das pessoas que representavam esses movimentos, né? Que deu muito linha porque a gente queria como continuidade do coletivo, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar também, frisar aqui quais são eu acredito que os 3 pilares do que a gente constrói, né? Do que a gente constitui, né? Enquanto comunicação, enquanto uma comunicação independente e popular. Que eu acredito que certamente é o contato, né? Porque a gente prioriza mesmo estar nas comunidades, estar com as pessoas, ter primeiro o processo de vivência, de conhecer, enfim,
poder ter ali uma relação mesmo que possibilita essas pessoas a estarem compartilhando as experiências dela com a gente. Eu acho que o outro pilar é a coletividade, porque a gente trabalha sempre nesse processo de estar construindo a tessitura de uma narrativa. Então, dentro desse processo, a gente precisa de muitas vozes e de muitas experiências. Nada parte exclusivamente da gente, nada parte exclusivamente só de mim ou da Jéssica. Mas a gente tem essa necessidade, né, de estar em contato com essas experiências, com essas outras vozes que infelizmente, não tiveram as possibilidades de ter as mesmas experiências que nós tivemos, de ter acesso aos mesmos espaços que nós tivemos, porque nós sabemos que nós temos entrada em alguns lugares, entrada em alguns espaços, porque nós passamos por uma universidade, porque nós tivemos a oportunidade de ter esse processo realmente de sermos, de passarmos por essa instituição que tem que certifica, né, as ações das pessoas, né, que possibilitam que essas pessoas elas possam falar, elas possam dizer, né. Então, a partir do momento que a gente sai desse espaço, no sentido de, enfim, a gente sai, né, não no sentido de saída completa, mas a gente tem o processo de se formar e tudo mais, a gente volta para as nossas comunidades, a gente vê a necessidade de estar compartilhando também com essas pessoas, dizer que a fala delas, que a narrativa delas tem importância, que a história delas tem importância, e que elas podem estar falando, e que elas têm que estar falando não para a gente, ou não para o nosso produto, ou para o nosso conteúdo, mas elas têm que estar falando junto com a gente, né? Porque o que distingue a gente dessas pessoas são meramente situações mesmo que né, a gente, como sendo as únicas formadas, as primeiras formadas nas nossas famílias, enfim, e herdando todo esse processo mesmo de, enfim, a gente sabe de avanços na educação, que veio aí com o governo progressista, com o governo mesmo que teve esse olhar para as populações mais carentes, mais vulnerabilizadas. A gente é exemplo disso, né? Desses jovens que conseguiram evoluir, conseguiram galgar um status, né, na sociedade através da educação. Mas a gente vê isso não no sentido de meritocracia, a gente vê que a gente teve uma oportunidade, nós estávamos num contexto que nos possibilitou isso. E é um contexto bem diferente do que a gente vive desde 2016, em que essas pessoas com quem a gente tem um contato diário, entendeu? Que são as pessoas com quem a gente estudou, ou já são as pessoas que são filhos desses com quem a gente estudou, né? A gente sabe que muito dificilmente eles vão poder ter esse processo mesmo, vão poder ter essas chances, né? Então, a gente parte muito disso, né? A necessidade realmente de traçar uma comunicação que seja feita na coletividade e também de estar dando voz, não só dando voz, mas estar falando junto desses que são igual a nós, que estão junto de nós nesse cotidiano mesmo de periferia, enfim, essa periferia que não é uma periferia enfim, vertical, uma periferia horizontal, que se espalha através dos rios, que se espalham através das margens da cidade, que são os rios, né? Então, aí pega não só a questão urbana, mas também a questão ribeirinha, a questão rural. Então, é isso. Acho que a gente tenta incorporar no que a gente chama de comunicação popular independente através do ponta de lança.